Abençoa-nos, ó Pai, nesta noite. Fala conosco, ó Deus, através deste homem, através deste pastor. Aleluia. Unja ele com teu Espírito, Senhor. Abençoa ele, dê-lhe forças, dê-lhe saúde sobre as suas necessidades, ó Pai. Senhor Deus, toma o lar de cada um aqui nesta noite, Senhor. Abençoe os ofertantes, os dizemistas fiéis. Abençoe esta igreja, Senhor. Toma conta, Pai. Ajuda cada um de nós em tudo, de tua santa palavra. Fica conosco, pois nós lhe pedimos e te rogamos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Deus, nós rogamos ao Senhor nesse instante. Esse Deus que criou os céus e a terra. Esse Deus que descia no jardim do Éden todo entardecer para falar com seu filho Adão. Esse Deus que chamou Abraão da cidade de Ur dos Caldeus. Esse Deus que chamou o justo Noé para fazer uma via de escape, de salvação para ele e sua família. Esse Deus que falou com Davi, que falou através dos profetas. Esse Deus que esteve emanado aqui no corpo de carne, Deus entre nós, Deus conosco, Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Deus que encontrou Saulo no caminho indo para Damasco. Esse mesmo Deus que trabalhou no ministério de Lutero, pregando as 95 teses contra a igreja romana. Esse mesmo Deus que foi na vida de João Wesley, aquela tocha de fogo. Esse mesmo Deus que se derramou no dia da era da restauração, na era pentecostal. Esse mesmo Deus que desceu lá no rio Ohio, em 1983, uma manhã de junho, onde o profeta batizava muitas pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Deus que falou ali
Esse mesmo Deus que levou William Branham para o deserto, para o Arizona, para lhe mostrar os selos, para lhe dar a comissão da revelação dos trovões. O Deus de William Branham, esse mesmo Deus nós cremos nessa noite. Esse mesmo Deus que operou maravilhas no ministério de William Branham é o mesmo Deus agora. É o mesmo Deus que curou depressão. É o mesmo Deus que curou enxaqueca, dor nas costas, dor nas pernas, dor nos rins, dor no estômago, dor no pâncreas, dor na vesícula, dor na bexiga, dor na próstata. Esse mesmo Deus que curou o câncer, esse mesmo Deus está aqui nessa noite, não por causa de nós, mas por causa da sua palavra, porque Ele prometeu estar na sua palavra. E aqui estamos nessa última era, onde a palavra de Deus foi cumprida, foi manifestada conforme Lucas 17, verso 30, e Malaquias capítulo 4, verso 5, e Apocalipse 10, 7. Senhor Deus, nós cremos na cura divina, nós cremos na libertação divina, cremos no poder libertador do Senhor, cremos que o Senhor abre porta onde não há porta, cremos que o Senhor traz alegria onde há tristeza, cremos que o Senhor levanta o que está abatido, cremos que o Senhor é aquele que dá paz, que dá calma, cremos que o Senhor está na medicina, sim, está também, cremos que o Senhor está na natureza, mas o Senhor está na tua palavra que o Senhor prometeu, e nós cremos, ó Pai, cremos nesse mesmo Deus de William Branham, esse mesmo Deus que operou eficazmente no ministério de William Branham. Queremos crer que nessa noite também Ele pode fazer algo a nosso respeito. Possa alguém sair daqui nessa noite curado, libertado, seja qual mal que for, nós vamos crer no Todo-Poderoso Deus, na sua promessa que Ele fez, porque é a graça soberana do Senhor Jesus Cristo. E isso só pode vir de um Deus soberano. Abençoa cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite de domingo, 28. Glória a Deus! 28? É isso mesmo? 28 de abril de 2019. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Deus abençoe cada um. Deus abençoe. A irmã Helena está ali, está recuperada, graças a Deus. Glória a Deus. Isso é bom ver a irmã aqui, depois de ter passado por um processo cirúrgico. Deus abençoe a irmã. Muito forte. Ontem os irmãos tiveram culto lá em Brumadinho, no município de Aranhas, né? Aranhas, município de Brumadinho, melhor dizendo. E os irmãos relataram que foi um culto abençoado. Foi um culto muito bom. Teve 5 visitantes, se eu não me engano. E também o culto de Birité na sexta também foi um culto muito abençoado com o irmão Rogério. E teve também 5 visitantes, se eu não me engano. Então, graças a Deus, 10 visitantes no final de semana, né? Isso é bom. Deus abençoe cada um dos irmãos que se esforça no trabalho de Deus, no sentido da irmã Leninha, que convidou as pessoas, né? Fez o trabalho de convite. E os irmãos de Birité, graças ao trabalho da rádio, que tem feito um trabalho maravilhoso. Claro que os eleitos, eles não vêm emanados, não é uma manada, né? Eles não vêm com enxame, como se fosse um enxame. Eles vêm pingando, de repente aparece um, depois aparece outro, depois vem mais um, passa-se um tempo, vem outro. Isso depende da graça de Deus. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus
Nessa noite eu quero falar sobre a sublime graça. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Sublime graça. Vamos entender nessa noite o que é sublime graça. O que é graça sublime? Glória a Deus. Aleluia. Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Só isso aqui só já era bastante. 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Era o que eu lá no mundo fazia, era o que você fazia no mundo, era o que você fazia no mundo antes de conhecer a palavra de Deus. Segundo o curso desse mundo, porque se nós não saíssemos daquele curso, você sabe aonde ia parar. Todo curso para em algum lugar. Todo curso traçado, o final dele tem uma chegada. E se nós não saíssemos daquele curso, se Deus não tirasse, você sabe aonde é que ia dar o final da estrada. Vocês estão entendendo? Amém. Outro dia eu vi um letreiro de um filme que ia passar no cinema. Estava escrito assim: Estrada para o Inferno. Um filme de Hollywood. Estrada para o Inferno. Aí eu falei assim: bom, se as pessoas vão assistir o filme, comprando o bilhete da bilheteria, já está um caminho bem dado. Já está um caminho bem dado. Né? Então as pessoas não sabem o que é estrada para o inferno. Eles pensam que a estrada para o inferno é uma avenida, né, que abre ali, passa uma máquina e assim por diante. Aí ele fala assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que isso é o demônio, é Satanás, do espírito que agora opera, olha só, o diabo, que é o príncipe das potestades do ar, agora opera nos filhos da desobediência. Qualquer tipo de desobediência sendo encarada como filho, podemos ter algumas correções, porque Deus corrige quem lhe ama. Mas num filho direto, encabeçado da desobediência, já Deus não pode corrigir, porque o espírito do diabo opera nos filhos da desobediência. Está entendendo, irmãos? 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. O que a nossa carne pedia, nós fazíamos. O que o Espírito pedia, o corpo atentava. Né? E tudo aquilo chocando contra a vontade de Deus. Tudo aquilo chocando contra a vontade perfeita de Deus. Tudo aquilo chocando com a vontade da palavra de Deus. Nós era desenfreado, nosso espírito não era convertido, qualquer lugar estava bom, tem nada a ver, está tudo ok, tem nada a ver, o que tem? Essa era a atitude de um espírito inconverso, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. Apenas carregávamos a natureza e não semente. Existe uma diferença em carregar semente e existe a diferença de carregar a natureza. Nós, sendo sementes predestinadas, sem conhecer a salvação ainda, carregávamos a natureza pelo fato de ter vindo ao mundo pelo desejo sexual dos nossos pais. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, nos vivificou, nos trouxe de volta, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, Senhor, só essas pequenas explicações aqui já eram suficientes para nós ir embora para casa, Senhor. Estaríamos satisfeitos. Só quem não está satisfeito é o diabo, Senhor. O diabo não está satisfeito com a palavra. Ele não está satisfeito com essas reuniões. Ele não está satisfeito com os cultos. Porque ele é o inimigo das nossas almas. Ele é aquele que quer atrapalhar o reino desempenhado da obra de Deus. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós animar, era para nós ter bom ânimo, porque o Senhor estaria conosco, não somente um dia, até a consumação dos séculos. Ó Deus, abençoa cada um, que possamos sair daqui essa noite com a nossa porção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. A minha esposa não veio hoje porque a minha menina está passando mal. Essa noite ficou a noite toda tossindo, tosse seca. E acabou que eu também não dormi nada. E a gente fica preocupado. E era uma tosse atrás da outra. Foi Deus mesmo que não permitiu que a garganta inflamasse. Mas foi uma tosse atrás da outra. Nesse tempo todo é a primeira vez que eu tenho visto assim uma tosse tão sistemática assim. Por isso que ela não veio a recuperação. A irmã Cleide também me comunicou dizendo que não podia vir, porque os meninos estão todos com dengue. Então está complicado. Está complicado. A dengue esse ano está assolando, matando pessoas nesse ano de 2019, tem pessoa que já pegou 3 vezes. 3 vezes. Já não tem imunidade nenhuma mais. Não tem mais nenhuma imunidade. Um espirrozinho já vai para a cama. É como um especialista disse: só vai ficar de pé, ou seja, as pessoas só vão encontrar resistência com esse tipo de transmissão, desse tipo de vírus, quem estiver altamente imunizado. Quem não estiver imunizado, bem imunizado, quando eu falo imunizado, não é com vacina não, porque não tem nem vacina para isso. Mas imunizado no sentido de alimentação, alguns probióticos, né? Comprar, por exemplo, mesmo que não esteja enfermo, mas comprar extrato puro de própolis, pinga ali 3 gotinhas por dia, que depois que o própolis entra, ele no corpo ele exala uma química, uma enzima, que passa para o corpo inteiro, e o mosquito que é transmissor, se tiver sendo transmissor, ele passa longe e não pega. E tem outras coisas também, como passar creme, essas coisas assim, antisséptico, essas coisas, para afastar, porque não está fácil. Pastor, sim. Uma informação também que estava sendo muito falada aí, bater o inhame, sim, também. Tudo isso é imunização. O que acontece? Quando o mosquito está transmitindo aquele vírus, quando ele está transmitindo, ele pica a pessoa. Então o que acontece? A corrente sanguínea vai direto para a corrente sanguínea. Ele vai direto para a corrente sanguínea. O inhame, por exemplo, quando a pessoa toma, vai também direto para a corrente sanguínea. Os glóbulos brancos vão achar mais resistência. Se tiver menos glóbulos brancos e mais glóbulos vermelhos, vai ficar mais difícil ainda. Então, tem que criar imunidade. Vitamina C, vitamina D,
tem que fazer, tem que fazer, porque se esse ano de 2019 está desse jeito, 2020, 2021, se nós estivermos aqui, vai ficar pior. Isso vai virar uma pandemia. Entendeu? Vai virar uma pandemia. E você sabe que o nosso Brasil é um país totalmente desestruturado. Sem higiene. É um país que não tem infraestrutura boa, não tem engenharia boa. Você vê Japão não tem nada disso. Lá você não vê material na rua, você não vê lixo na rua, você não vê entulho na rua, você não vê nada. Até a tampa dos bueiros em Tóquio brilha, na qual os funcionários da prefeitura de madrugada vêm passando aqueles tratores de lavagem permanente, à noite lavando, de manhã fica brilhando as tampas do bueiro. Então quer dizer, isso vem de cultura e vem de outras coisas e assim por diante. Então, tem que fazer a sua parte. Porque quando você é contaminado, você vai procurar o quê? Vai procurar o médico. O médico vai falar, você já sabe o que o médico vai fazer. Você já sabe o que o médico vai falar. Você já sabe o que vai prescrever. Você já sabe tudo. Então, tem que imunizar, tem que deixar o corpo bem imunizado, criar anticorpos nesse sentido, através de vitaminas, através de vitamina C, vitamina D. Olha, eu vou dizer para você aqui, às vezes as pessoas, é claro que a pessoa tem que ver o nível, como é que está a anemia dele. Se estiver normal, mas às vezes a pessoa que quer tomar o inhame, o suco de inhame, depois que pega dele. Por que não toma antes? Vai tomando hoje, um copo, ele cria imunidade, cria resistência. Quer dizer, né, irmão? Vai criando, ele diz, eu vou tomar porque estou com dengue. Não, toma antes, vai tomando antes, né? Toma antes, isso é importante. Amém, irmãos? Bom, eu não sou do outro lado para ficar dando palestra para vocês. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a sublime graça. Graça. Nós não saberíamos nunca isso lá no mundo. Não saberíamos nunca lá no mundo o que isso significa. Só quem provou do amor de Deus sabe o que significa graça. Verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Se ouve muito falar de graça, se ouve muito falar da graça de Deus, mas só quem provou da graça de Deus, do amor divino de Deus, sabe o que realmente é graça. No mundo, nós não saberíamos o que significa graça, até que ela chegasse em nós. Até que ela chegasse em nós. E o irmão Branham, ele explica para nós o que é graça. Graça. Parágrafo 57, ele diz: a graça te salva. Graça é o que Deus faz por você. Obras é o que você faz para Deus, para mostrar apreciação. O que é apreciação? O que significa apreciação? Apreciar. Apreciar significa se importar. Você não aprecia nada se você não se importa com aquilo. Está entendendo, irmão? Você aprecia um belo pôr do sol. Por que você está todo dia querendo ver o pôr do sol? Porque você se importa com aquilo. Você aprecia uma boa alimentação, uma boa comida. Mas antes de apreciar, você se importa com aquilo. Então, o que é graça? Graça é o que Deus fez por você, incondicionalmente. Obras é o que você faz para Deus para mostrar apreciação por aquilo que Deus fez por você. Mas pela graça sois salvos. Amém. Então, observe que graça é uma coisa que deve ser apreciada, provada.
O profeta vai mais além. Experiência. A graça é uma experiência provada, comprovada, de que alguém viu a mão do Senhor na sua vida. Quem já pôde dizer assim, quem já pôde entender e chegar num entendimento e dizer, isso foi a mão de Deus na minha vida? Você olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás, e você vê que não há nenhum dispositivo que poderia tirar você daquela situação ou trazer alguma situação boa. Estava tudo trancado, mas de repente Deus abre as portas. Aí você entende que aquilo é amor de Deus. E aí você vai entender que aquilo é graça. Graça. Graça, ela é sentida. Graça, ela é provada. E, no entanto, quem provou da graça de Deus tem em si uma experiência que leva para o resto da vida. Diz o irmão Branco. Uma pessoa que verdadeiramente provou da graça de Deus, o profeta diz que é uma experiência única. Uma experiência única. E essa experiência ele leva para o resto da vida dele. Quem está entendendo? Amém. Para o resto da vida. Ele nunca irá esquecer daquela experiência vivida com Deus, que foi a mão de Deus, que foi a graça de Deus. Então observe bem. O irmão Brana diz que obras é o que você faz em apreciação a isso. Obras. Isso quer dizer que você vai atuar de maneira agradecida. Quem está entendendo, irmão? Você quer que eu repita outra vez? Graça é algo imerecedor. Graça é algo que Deus fez por você que você não mereceria de coisíssima nenhuma, que você jamais mereceria, mas Deus proveu graça. Amém. E obras é o que você faz em apreciação a isso. Isso quer dizer que você vai agir em gratidão àquilo. Quem está entendendo? Vai agir em gratidão, vai andar em gratidão. Em outras palavras, tudo que você vai fazer, você tentará honrar a Deus. Você vai fazer aquilo em respeito. Você vai fazer aquilo em respeito por aquilo que Ele fez por você. Você vai demonstrar através de obras, através de ações, através de condutas, através de expressões, porque a Bíblia diz que quem ama expressa. Às vezes nós assim, homens, vamos dizer um pouquinho dos casados agora, nós maridos, ou esposas, né? O irmão Marão diz uma mensagem, quem ama expressa. E às vezes o marido quer ver algo vindo da esposa dizendo eu te amo. E às vezes a esposa quer ver algo vindo do marido dizer eu te amo. E às vezes a esposa espera anos que o marido fale aquilo. E às vezes o marido fica esperando anos que a esposa fale aquilo. Com tudo isso, não quer dizer que os dois não se amam. Estão entendendo, irmãos? Com tudo isso, não quer dizer que não se ama. Então existem várias formas de expressar o amor. Não somente abrir os lábios, não somente falar, mas existem várias formas de falar. E no entanto, quando você diz o irmão Branham que o amor de Deus nos constrange, o que é isso? Sabe o que significa constrangimento? Vou dizer uma coisa aqui, o que é constrangedor? Que constrange. Uma coisa que constrange. Existe uma diferença de constranger e de ser constrangido. São diferentes. Suponhamos que você está lá numa estrada onde todos os ônibus pararam de circular. Nenhum ônibus passa mais. Já está chegando a tarde, está chegando a noite chegou, o frio baixou. E aí você tem a certeza de que ninguém vai parar essa hora para você, porque é perigoso. Ele não sabe quem é você. Mas aí um filho de Deus
aparece ali, ele tem um pequeno sentimento de compaixão, mesmo jogando sua própria vida em perigo, e para o carro e diz: ô companheiro, você está parado aí, esperando o ônibus, já passou, não tem mais nada, de onde você é? Eu sou de tal lugar assim, tal, eu estou indo, eu posso te levar. Aí aquela pessoa fica tão grato, tão maravilhado, fica tão cheio de esperança, tudo renova para ele, então, quando chega no local, o rapaz ainda faz até uma caridade, leva até na porta. E aí, na hora que ele sai do carro, ele pega uma nota de 50 reais e dá para o rapaz. O rapaz diz: não quero isso não. Não, isso te constrange. Estão entendendo, irmãos? O amor de Deus nos constrange. Estão entendendo, irmãos? O que eu fiz para ele me amar? O que eu fiz para ele me amar? Não foi eu que amei ele primeiro. A Bíblia diz que ele me amou primeiro. E isso me constrange, isso constrange qualquer um. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus fala para mim assim: não é o que você vai fazer, meu filho, não é o que você irá fazer, é o que eu já fiz por você. Vocês entenderam isso, irmão? Isso constrange. Quando você entende, percebe que Deus fez algo por você, levou você até certo ponto onde ninguém levaria. Aí quando você chega lá e diz assim: Senhor, o que eu faço agora? Diz: nada, eu já fiz por você. Eu te trouxe até aqui. Não é você que começa a obra e termina, é aquele que começou a boa obra em vós, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então observe bem que graça é algo que é mostrado. Graça é uma coisa que se mostra. Eu quero que vocês entendam que as primeiras pessoas que provaram a graça foi Adão e Eva. As primeiras pessoas a provar a graça. Porque quando eles estavam perdidos no Éden, olha, até engraçado falar isso, perdidos no Éden. Como assim perdidos no Éden? Estavam perdidos após a queda. Após a transgressão, após ter transgredido a palavra, eles estavam perdidos no Éden. É tanto que eles estavam tão perdidos que estavam buscando um buraco para se enfiar, para esconder de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Procurando um buraco para se esconder de Deus. Não tinha lugar nenhum para ir, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima e para baixo, porque Deus disse: aonde o homem for, ali eu estarei. E aí é encarar a situação, é encarar o juízo, é encarar o julgamento. Mas lá no Éden, Deus proveu um caminho para eles. Lá no Éden, Deus proveu graça para eles. Amém, irmão? Deus proveu graça para eles. Quando um cordeiro foi colocado no lugar deles, e aquilo aplacou o juízo. Não mandou isso para o inferno, mas aplacou o juízo, e eles tinham agora que viver e conviver com o suor do seu rosto, e assim adoecer e morrer. Mas o cordeiro foi colocado por graça. Quem está entendendo? Então observe que o irmão Brana disse que a graça abre caminho onde não há caminho. Isto é o que é bom da graça. Isso é o que é uma coisa maravilhosa. Entender que a graça é algo que abre caminho onde não há caminho. Já imaginou o médico chegar para você e dizer assim: ó, fulano, não tem mais jeito para você. Tudo que nós fizemos, tudo que nós podemos fazer, fizemos. Todo o diagnóstico, todo o exame, todo tipo de cirurgia, tudo que nós podemos fazer, fizemos. Mas o câncer está avançando. Ele está comendo o seu cérebro, comendo o seu pulmão, comendo o seu intestino, seja onde for que ele estiver lastrando. Mas aí Deus entra em cena. Amém, irmão? Aí Deus entra em cena e abre caminho onde não há caminho. Aleluia! Ele abre um caminho onde nunca houve um caminho. Aí a medicina não entende, os médicos não entendem. Isso é porque Deus abriu o caminho onde não há caminho. Isso é o bom da graça. Porque a graça
ela não pede, ela não precisa pedir, ela não precisa de autorização. A graça, não diz o irmão nessa mensagem aqui, nessa graça, que não precisa de autorização. Porque para existir graça, tem que vir de uma soberania, tem que vir de um soberano. E Deus é soberano. Deus pode fazer o que quiser com a sua graça, porque Ele é soberano. Estão entendendo? Então, diz o irmão Branham, no parágrafo 82 da mensagem da graça: mas a graça foi prometida no jardim do Éden, e a graça veio, graça para Adão e Eva, nenhum lugar para ir, nem para onde virá, e ainda mesmo assim a graça abriu um caminho. A graça abriu um caminho. No parágrafo 68 ele diz: a graça é velha, a graça é tão velha quanto é o mundo. Então, eu acabei de dizer para os irmãos, a graça começou com as primeiras pessoas no Éden, Adão e Eva. Depois aquilo se estendeu para Abraão, não para Noé. Sabia que Noé teve que trabalhar segundo a lei? Pastor, explica isso para nós. Noé só poderia ser salvo se tudo estivesse dentro dos metros. Se tudo estivesse dentro dos centímetros. É tanto de côvado de altura, tanto disso. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Deus está impondo. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Deus não usou graça com Noé, mas Deus deu a ele a planta de fazer conforme aquilo que o salvaria. E conforme ele foi feito, conforme assim foi salvo. Amém? Amém. Depois disso a graça veio para Abraão. Aí sim a graça veio para Abraão, porque Abraão era um pagão. Abraão estava em Sinar, em Ur, na cidade de Nimrod. E assim, do nada, por graça, Deus vai e chama Abraão por graça. Sai da tua parentela, amém, irmão? Amém. Foi a primeira vez que um gentil ouviu a voz de Deus. Um gentil, Abraão. E Abraão era pagão mesmo, ele era pagão, adorava deuses. Ele estava naquela turminha ali, de Nimrod, seu pai pagão também, ali em Sinar. Mas, sendo um gentil, Deus chamou Abraão e não colocou nenhuma imposição, não colocou nenhuma lei, não colocou nenhuma ordem, nenhuma ordenância. Apenas disse: sai da tua parentela e te mostrarei uma terra que há de ser sua. Amém? Que você há de possuir. Depois disso, anda a minha presença ser perfeito. Deus não quis saber o que Abraão estava fazendo. Deus não quis saber qual era a fé de Abraão, o que Abraão defendia, o que Abraão cria, quais eram os males que Abraão tinha feito, quais eram os crimes que Abraão tinha feito, quais eram as trapaças que Abraão tinha feito. Olha o que Jacó fez, um trapaceiro, e o seu irmão era justo pela lei, mas Deus teve graça para Jacó. Amei Jacó, isso é graça, e aborreci Esaú. Então o que acontece? Que Deus então chamou Abraão por graça. Não é o que Abraão irá fazer, é o que Deus já fez por Abraão. Farei de ti uma grande nação. Ali, Abraão nem tinha saído ainda. Pai de muitas nações. Agora a palavra de Deus podia voltar atrás? A palavra de Deus não podia voltar atrás. Não importasse o quanto que aconteceria com Abraão na frente, a palavra de Deus já estava estabelecida. Amém. E olha que aconteceu muitos tropeços na vida de Abraão após sair de Ur dos Caldeus. Houve muitas dificuldades, houve muitos erros grotescos, gritantes, que Abraão cometeu, que poderia livrá-lo tirar debaixo da graça. Mas, no entanto, a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Os irmãos entenderam? Amém.
Então aí diz, a graça é velha, a graça é tão velha quanto é o mundo. A graça foi primeiro mostrada à raça humana quando nós tivemos o princípio da raça humana. Quando a raça humana foi criada no jardim do Éden, naquela manhã escura, quando aquela pequena mulher passou através daquela linha de separação e foi contra os mandamentos de Deus e incitou o seu marido a fazer a mesma coisa, então a lei foi quebrada. A lei deve ter uma punição, ou então não é uma lei. E a lei era, no dia em que comerdes disto, nesse dia certamente morrereis. Os irmãos entenderam? Amém. No parágrafo 77 ele diz, vejam bem, Deus proveu a graça e isto veio quebrando. E ele disse, mas eu farei um caminho, de algum modo, eu farei, e te salvarei, indiferente a isso. Vocês erraram, na verdade, vocês transgrediram minhas leis, e minhas leis têm que existir, e os julgamentos de minhas leis têm que serem executados. Portanto, tem que haver morte, porque tenho dito morte, mas a graça foi provida. Amém? Amém? A graça foi provida. Então, observe bem que o irmão Branham, ele diz nessa mensagem, almas que estão em prisão agora, que havia tempo, lá atrás, no começo do seu ministério, quando ele pegava a Bíblia e lia a história de Abraão, lia a vida de Abraão, de como foi que ele saiu de Ur, indo para Canaã, o irmão Branham conta o seguinte, no 49, ele dizia, eu antigamente ficava me perguntando, quando eu lia a Bíblia, por que é que Deus deixou Abraão, este grande homem, afinal, ficar ali e dizer que Sara não era sua esposa? Vocês estão entendendo? Estão compreendendo isso, irmãos? Vejam bem, Deus disse, quando chegou Abraão em Canaã, Deus disse, esta terra eu te dou. Esta terra eu te dou. Você será abençoado nela. Então, se está fora da terra, perdeu a bênção. Todo palestino, todo israelita que saísse da Palestina, estaria fora da vontade de Deus. E a Palestina, hoje, a terra de Canaã, é um tipo da palavra. Todos aqueles que saem da palavra estão fora da vontade de Deus. Então, todo israelita, todo hebreu, todo judeu que deixasse a Palestina por alguma necessidade, buscando proventos, buscando ser abençoado em outro lugar, buscando refúgio e refrigério em outro lugar, ele estava praticamente insultando a Deus, porque Deus prometeu abençoar ele ali. Estão entendendo, irmão? Deus prometeu abençoar ele ali, naquele lugar. E desde quando Deus falou para Abraão lá atrás, isso estava valendo. Os judeus tinham conhecimento disso. Como Noemi saiu da terra e foi para o lugar que não tem nada a ver com a terra abençoada. Olha o que ela colheu. Por causa de uma crise. Houve uma fome na cidade, na terra, e ela ficou sabendo que no outro país, que não era a Palestina, tinha abundância de pão. E ela, falou no ouvido do marido, falou, até que conseguiu. E talvez o marido falou assim, não, querida, é uma crise, é apenas uma seca, sabe, é uma crise, logo as coisas vão abençoar, logo as coisas vão voltar ao normal, porque Deus prometeu que abençoaria nós aqui nessa terra. Amém. Então, vamos esperar um pouco. Ele, não, eu não aguento mais, eu não nasci para viver dessa maneira, não. Eu não nasci para ficar comendo fubá, comendo arroz só. Eu não nasci para ficar usando só essa roupa, só esse calçado. E aí a crise bateu a porta. E aí as notícias vêm, e ficou sabendo que lá em Moabe tinha comida, tinha abundância de pão.
e depois de falar muito do ouvido do marido, ela conseguiu, né, um tipo de Eva induzir seu marido. Olha só, a Bíblia diz que, o profeta diz que Eva incitou Adão a comer do fruto. Aqui essa mulher provavelmente incitou seu marido o tempo todo, vamos, lá tá bom, lá tem bastante comida. E ele assim foi. Os filhos solteiros, foi também. Chegou lá, os filhos casou, chegou lá, o marido adoeceu, morreu, o filho mais velho morreu, o filho mais novo morreu, e ficou só ela e as noras. Ficou só ela e as noras. Aí passa-se um tempo, ela fica sabendo que lá em Israel está tudo abundância. Gente, a crise passa, irmão? A crise passa. Aí ela ficou sabendo que lá em Israel estava tendo abundância, que Deus estava abençoando a terra. E ela ficou toda envergonhada, porque ela vendeu tudo que tinha, a sua propriedade, seu terreno, e perdeu a herança. E agora voltar com o quê? Alguém tinha que redimi-la. Alguém tinha que redimir ela. Ela não tinha um lugar para poder sentar. Não tinha um pedacinho de terra. E olha que ela era hebreia. Ela era hebreia, fazia parte da promessa da linhagem. Mas uma pessoa que saiu da promessa, que saiu da vontade de Deus, e lá fora, ela cai em desgraça e depois reconhece, irmão, ela tem que entender que existe, tem que entender que tem que ter um Redentor para ela. Amém. Mas o nosso Redentor chama Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. E Boaz, que era seu parente, tinha que ser um parente, Boaz foi e a redimiu. Vocês conhecem a história? Então observe, o Momrano diz que ele não entendia por que Abraão, chegando lá, disse: não, ela é minha irmã, e induziu Sara a mentir. Não, você diz para ele que é minha irmã. Ele falou uma meia verdade. Você sabia disso? Mas para Deus não existe isso, porque na verdade ela era irmã dele mesmo. Era meia irmã. Mas para Deus não existe isso. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Não existe medida para o pecado. Pecado é pecado. E aí, Abraão já veio logo caminhando e falando ali nas ruelas, as pequenas ruelas ali da cidadezinha, e diz: olha querida, você é muito formosa, e eu estou olhando as mulheres daqui, não parecem muito com você, você é mais bonita que elas. E se o rei olhar para você e se engraçar para o seu lado, ele é rei, ele vai querer tomar você para ser esposa. E se ele souber que eu sou seu marido, vai me matar. Então fala o seguinte: se isso acontecer, diga que você é minha irmã. E de fato foi o que aconteceu. Se você observar, Abraão não fez isso para mudar a coisa. Me mostre na Bíblia. Me mostre na Bíblia isso aqui que Abraão fez para poder mudar a coisa, para poder consertar, para poder enfrentar a situação. Deus teve que descer numa noite num sonho, amém, irmão? E entrar ali na cabeça, na consciência do inconsciente de Abimeleque. E Deus entrou no sonho de Abimeleque e disse: olha, escuta, amanhã é o casório, né? Pois é, toma essa mulher e você está morto. Toma essa mulher e você está morto. E não só você, acaba com o seu reino inteiro. Porque ela é uma mulher casada. Mas, Senhor, eu ouvi da própria boca dele. Sim, eu sei, ele está caído da graça. Ele está apostatado. Mas eu já salvei. Amém, irmão?
Então fala o seguinte. Aí Abimeleque falou assim: mas que Deus é esse que atende um capo como ele? Uma branca chama Abraão de crápula nesse momento. Uma branca chama Abraão de crápula nesse momento. Nesse momento de erro dele. E aí, Deus falou o seguinte: olha, eu sei que você é justo, você é um homem bem intencionado, justo, e eu não quero acabar as coisas dessa maneira. Mas se você fizer isso, fala o seguinte: amanhã cedinho, levanta e entrega essa mulher nos braços do seu marido. Entrega no seu marido. E na hora que você entregar, está aqui a sua esposa. E outra coisa, antes dele ir embora, peça a ele para impor as mãos em você e orar por você. Um homem ontem mentiu, fez uma grande mentira. E no dia seguinte Deus está falando: ore por ele, pede ele para orar por você, para uma bênção vir sobre o seu reino. Esse é Deus, amém, irmão? Como explicar isso? A graça não tem como explicar. A graça só tem um meio de provar. A graça é uma experiência pessoal. Pastor, como é que foi a graça com o senhor? É difícil. Você tem que ter uma experiência própria. Verdade. Então, Abraão voltou. Mas não foi só isso que aconteceu, não. Aconteceu mais coisas. Então, observe que Abraão também saiu da terra por causa de crise também, tá? Foi por causa de crise. Então, aí o profeta de momento, como que ele deixou ficar ali e mentir acerca disso? E as coisas que ele fez, e então como ele afinal deixou Abraão sair da terra prometida, de onde ele disse para não sair? Qualquer judeu que sai da terra prometida se tem apostatado, porque Deus deu esta a eles e os comprometeu ficarem ali. Veja, e eles saíram dela. Deste modo ele desceu até Gerar. Mas se não tivesse sido a graça, vê? Abimeleque, esse rei ali embaixo no país filisteu, aproximou-se por Sara e ia se casar com ela. E ele era um homem bom, um homem justo. E depois que ele provavelmente, isto soa ridículo, mas para deixar bem real para vocês, depois que ele tomou o seu banho noturno e vestiu o pijama e fez as suas orações e foi para a cama, o Senhor apareceu para ele e disse: tu já é praticamente um homem morto. O homem não havia feito nada. Essa palavra tinha que ser para Abraão. Essa expressão deveria ser para Abraão, quem está entendendo, irmão? E não para Abimeleque. Como explicar a graça? Praticamente você é um homem morto agora. E o homem não havia feito nada, está vendo? Ele foi absolutamente enganado por ambos, Sara e Abraão. Isso mesmo. Tu tomaste a mulher de um outro homem, e eu não ouvirei as suas orações. Não importa o quanto tu ores, tu estás praticamente morto. Porém, este homem chamado Abraão é o meu profeta. Amém? É o que Satanás faz todo dia. Você sabe que Satanás tem acesso ao céu. Pastor, como é que pode dizer isso? Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele tem acesso ao céu. Se ele não tivesse acesso ao céu, como é que ele levaria você até lá para condenar diante de Deus? É ele que nos condena diante de Deus. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho chance, mas esse aqui, ó, vive pegando, aqui, ó, vive trazer. Ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Mas Deus disse: mas eu não vejo nada. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Na mensagem da graça 130, o irmão Brana diz o seguinte: 130. A graça soberana vem de um que é soberano. A graça soberana vem de um que é soberano. Soberano. O que pode isto fazer? Soberano pode fazer o que ele desejar.
Por isso que nem o diabo, que é um ser poderoso, ele não pode fazer nada quanto a isso. Ele não pode chegar diante de Deus e dizer, está vendo isso, ele fez isso, está fazendo isso. Nem ele, que é um ser poderoso, Deus não está nem aí para as suas adorações. Quem está entendendo? Soberano pode fazer o que ele desejar. Ouçam isso agora. A graça soberana só pode ser dada por um que seja soberano. E Deus é esse soberano. Então ele pode dar graça soberana. Portanto, sendo soberano, a graça não tem que pedir a ninguém. Ela não tem que fazer. Ela faz o que deseja. Não é isso maravilhoso? Ela não tem que pedir. Ela não tem que pedir autorização. Posso eu fazer isso? A graça não precisa, porque vem de um que é soberano. Devo eu fazer isso? Posso eu? Não. Ela não faz isso. Ela o faz de si mesma. A graça é soberana. Portanto, ele pode salvar o mais vil, ele pode salvar o pior, ele pode salvar o impuro, ele pode salvar o imoral, ele pode curar o mais enfermo homem que existe na terra, ele pode salvar o homem mais perdido como eu. Ele o faz, e isto é graça. Amém, irmão? Está vendo? Isto é graça. Paulo, ele coloca a graça e aponta para si o seguinte: miserável homem que sou. Em outras palavras, ele fala que não considerava como sendo nada, mas ao mesmo tempo possuindo tudo. Quem era Saulo? Saulo era um perseguidor da igreja. Você sabe o que Paulo gostava de fazer, irmãos? Não se vê na Bíblia onde Paulo tem chicoteado alguém, batido em algum discípulo. Mas a Bíblia diz que ele gostava de presenciar. Olha a Bíblia lá, leia. No dia que Estevão mesmo estava morrendo apedrejado, ele estava lá, apreciando. Então Saulo, não existe Bíblia nem mensagem como para falar que ele bateu, chicoteou algum discípulo, mas ele apreciava ver o sofrimento deles, a tortura. Agora olha só, um homem como esse, Saulo, perdido pecador. E o que Saulo fez para Deus, de repente, derrubá-lo? Que obra boa ele fez? Qual foi a obra boa? Qual foi a boa intenção? Qual foram os bons motivos que Paulo teve para achar isso diante de Deus? Nenhuma, irmão! Nenhuma! Aí Deus vem e fala assim: eu te pus para ser luz aos gentios. Graça. E aí vem Paulo. Agora vamos entender algo melhor dentro da graça através de uma história que o irmão Branham conta. Presta atenção nisso. Parágrafo 155. A graça de Deus é assim. Deixe-me lhes contar uma história, concluindo. Também estou concluindo. A graça de Deus é assim. Certa vez havia um poderoso rei. E este rei poderoso tinha um filho e ele era o seu filho único. E certo dia um assassino matou aquele rapaz. E através daquele reino foram os delegados procurar aquele assassino. E quando o encontraram, o trouxeram e o aprisionaram. E quando o fizeram, um julgamento foi estabelecido, foi feito, e uma sentença foi dada. Isto foi uma coisa terrível. Ele havia assassinado o próprio filho do rei, ou seja, a pessoa mais importante no reino, um príncipe. E ele sabia o que viria sobre ele, claro, sabia das consequências que viriam. Eles o colocaram em uma outra cela secreta
e trancaram as portas, acorrentaram suas pernas, para que ninguém os guardas ao redor dele, porque sabemos que tipo de punição terrível este rapaz iria receber. Porque ele havia matado o filho do rei, o real filho do rei. Em outras palavras, o herdeiro do trono. Se o rei tinha um herdeiro para ficar no trono, e agora o rei não tem mais um filho para sucessão do trono, como é que vai ficar depois da morte desse rei? Porque reinado é sucessão. É igual na Inglaterra. É igual lá na Inglaterra. Desde quando a Inglaterra é Inglaterra, desde quando foi criada a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha, tem sido rei. Ó. Essa Elizabeth, por exemplo, que é a Elizabeth III, a segunda. Mas as pessoas custam acreditar nisso, mas ela é parente consanguínea de rei Arthur. Rei Arthur, que foi um rei lá na Grã-Bretanha, que foi um rei na Inglaterra. Porque é sanguíneo, rei Arthur. Porque é de semente a semente, trono sobre trono. Quer entender, irmão? É linhagem. Então observe bem que o rei agora fica sem um sucessor para ocupar o trono. O trono ficaria vazio? Veja. Os guardas foram distribuídos por todas as portas. Ele foi colocado nas celas secretas, despido, sem roupa, vestido com nada, a não ser uma tanga. E lá estava sentado naquela condição, morrendo de fome, não dava nada para ele comer. Ele estava sentado naquela condição. Então eles o trouxeram para fora para o julgamento. E ele foi encontrado culpado e provado ser culpado. E a sentença foi feita, que era para ele ser executado sob terrível pena de morte. Ele era para ser morto aos poucos, até que sua vida mortal terminasse. Que angustiante. Sentenciado pelo juiz, ele tinha que morrer. E ele implorou e clamou e disse: embora eu seja culpado, ele clamando, sinto muito porque fiz aquilo. Em um momento, em um estado de fúria, eu fiz. Eu não quis fazer aquilo daquela maneira. Certo dia, o rei desceu ao lugar para visitar o rapaz, para lhe dizer, falar com ele e lhe dizer acerca de haver matado seu próprio filho, o único filho que ele tinha. Ele havia matado aquele rapaz, e ele disse, eu vou descer para falar com ele. Olha só, olha da onde o rei saiu, porque tudo isso aqui é figurado. Olha da onde o rei saiu. O rei saiu do palácio de marfim, saiu do seu trono, das suas vestes reais, e desceu ao calabouço, às masmorras da prisão, o lugar mais deteriorado para uma pessoa ficar, se estabelecer. E quando ele desceu lá, ele olhou para aquela cela como uma cela para animais. Ele viu seu pequeno e magro corpo deitado lá atrás em um canto, chorando, seu rosto bem fundo, sua boca também, seus olhos bem fundos, seus olhos estavam cheios de pus, e sua boca já estava branca, sem água, sedento, desidratado, deitado lá atrás sobre sua face, chorando. O rei lhe disse, levante! Ele veio até ele e olhou para ele. Ele disse, o rei, por que você matou meu filho? O que você fez, meu filho? O que o meu filho fez com você? O que ele fez para merecer tal morte da maneira que você o matou, golpeando com uma lança até morrer? Foi assim que o filho do rei morreu. Ele disse, nada, meu senhor, nada.
Coisa alguma, simplesmente minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira. Eu o matei porque eu tinha inveja dele. Eu o matei porque tinha inveja dele. Você sabe que hoje em dia não precisa matar uma pessoa para se ter inveja, né? Não precisa consumar um assassinato para se tornar um assassino por inveja. É só você invejar qualquer coisa que não é seu por alheio, você já é um matador, um assassino. Invejoso, invejosa. Você quer igual. Eu quero uma cadeira igual àquela que eu vi na fulana. Eu quero um carro igual. Eu quero uma casa igual. Eu quero ficar no mesmo hotel que fulano ficou. Olha aqui comigo. Não, fulano de tal viajou, conseguiu uma coisa, trouxe uma coisa bela. Eu também quero a mesma coisa. Ser invejoso é querer possuir uma coisa que ela nunca vai ter. No caso de Caim. Caim queria uma coisa que ele nunca poderia obter. A inveja dele matou Abel. Quem está entendendo, irmão? A inveja dele matou Abel. E ele queria uma coisa que nunca poderia obter. Ele queria graça. Deus não pode salvar um perdido, um predestinado à perdição. Deus não pode salvar uma semente da serpente. Deus não pode salvar uma semente errada. E Caim queria algo que ele nunca poderia obter. E a inveja matou seu irmão. Então, pessoas que ambiciosas, existe a diferença entre ambição e inveja. Ser ambicioso, traçar metas, traçar percurso, metas, você faz um balanço do mês de janeiro e até querer conseguir o que tem no final do ano, isso é ambição traçando metas. Mas ser invejoso é para agora. Quem está entendendo, irmão? É querer ser aquilo que não pode ser. Então tem muitas pessoas sim invejosas. Muitas pessoas invejosas. Aí ele disse que matou o menino por causa de inveja. Matou o jovem príncipe por causa da inveja. Porque talvez o príncipe andava em carruagem, o príncipe comia boas comidas, boas vestes, só pessoas da alta sociedade, da cúpula do reino, toda a mordomia, tudo vindo na mão, e isso subiu uma inveja, um espírito de inveja nele. E ele disse, e a inveja, irmãos, só termina quando mata. A inveja só termina quando mata. E aí o que acontece? Ele disse, nada, meu senhor, coisa alguma, simplesmente minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira, eu o matei porque eu tinha muita inveja dele. Eu peguei no meu desequilíbrio mental e o matei. Disse, agora vou morrer sob a sua justiça, rei, senhor. Eu reconheço isso. Eu sei que mereço isso. Olha só, está se humilhando, entendendo, irmão? Está se humilhando, reconhecendo e se humilhando. Ele está reconhecendo e se humilhando. Eu reconheço isso. Eu sei que mereço isso. A única coisa pela qual estou chorando, meu rei, é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele, sem nenhuma causa. O rei virou os seus calcanhares e saiu. Deu as costas. Foi até uma escrivaninha e disse, destruam todas as anotações sobre esse rapaz. Isto é, destruam todas as acusações. Amém, irmão? Amém. Destruam todas as acusações sobre esse rapaz. Você sabe? Coloque no mar do esquecimento, como Deus fez. Amém, irmão? Amém. Conosco. Destruam todas as anotações. Levem-no e tragam-no. Eu enviarei um manto para ele. Depois de algum tempo, uma grande carruagem, uma mulher fala meio limousine, carruagem, chegou até a porta. Quando chegou, um carpete foi estendido até a porta da prisão.
o rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse: venha, meu filho, vamos para casa comigo, para o palácio. Presta atenção, isso aqui não foi estratégia do rei não, tá? Porque ele podia colocar qualquer um para ficar no lugar dele, no lugar do filho, para poder ficar no trono. Isso não foi estratégia do rei, porque tinha pessoas no reino que ele podia colocar qualquer um, adotar, para ficar no seu lugar. Estão entendendo, irmãos? Não foi estratégia, foi um amor, uma compaixão. Quem está entendendo, irmão? Depois de algum tempo, uma grande limusine chegou até a porta. Quando chegou, um carpete foi estendido até a porta da prisão. O rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse: venha, meu filho, vamos para casa comigo, para o palácio. Colocou o manto do rei ao redor de seus ombros. Ele disse: de agora em diante você é meu filho. E aí? Em que circunstância natural isso poderia acontecer na nossa vida? Hein? Pode me responder? Em que circunstância natural da vida isso poderia acontecer comigo ou com você? Ir lá na prisão, pegar o assassino que matou seu filho, apagar todas as acusações, todos os registros, e lhe dar honra, levando uma carruagem, estendendo um carpete, colocando um manto real sobre ele, levar para o palácio, e depois ser chamado no final, que é a coisa mais gloriosa: agora você será meu filho. Estão entendendo? Olha só. Irmão, isso é apenas uma história que aconteceu, que na verdade aconteceu. Isso é apenas uma história que o irmão Branham relata para mostrar que isso aqui não chega nem perto do que demonstra na verdade a graça de Deus. A graça de Deus está além disso, além disso. Veja, o que demonstrou tudo isso era o que nós éramos, era o que eu e você era. Você sabe quem matou Jesus Cristo? Quem foi que matou Jesus Cristo? Quem foi que matou o único Filho de Deus? Quem foi que matou o único Filho de Deus? Nossos pecados o mataram. Aí nós estávamos condenados à morte. Tinha várias acusações, morte, inferno. Estávamos lá no calabouço do inferno, chorando no mundo, caminhando para lá e para cá, sem saber aonde ir. E aí eu descubro na Bíblia que a minha vida, eu descubro na Bíblia que eu adoeço, que eu morro, que eu tenho tristeza, que eu tenho angústia, porque eu matei o filho do rei, sofrendo tudo isso, e Deus vê nós lá no calabouço do mundo chorando, amém? E Deus desce com o manto da glória e diz: venha, você agora será meu filho, amém, irmão? 163, porque ele teve pena, o rei. Isto é graça. Este era eu, este era você. Nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. 163. Nós éramos estrangeiros, foragidos, sujos, imundos, deitados nas celas do mundo. Deus nos lavou com o sangue de seu próprio Filho. Aleluia. E nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia desse. E nós iremos para casa, amém, irmão? Venha para cá, meu filho, está na hora de ir para o meu palácio. Mas antes vamos passar uma festinha primeiro. As boas do Cordeiro.
Antes eles vão passar na festinha primeiro. Glória a Deus. E nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia. E nós iremos para casa para vivermos com Ele. Todas as anotações, todas as acusações foram destruídas. A Bíblia diz que a cédula do pecado foi riscada, rasgada. Você pega uma nota de 100 reais, ela é 100 reais, tem valor, não tem? Rasga ela, acabou o valor, não tem mais valor. E a Bíblia diz que a cédula, quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu isso na Bíblia? A cédula foi rasgada, riscada. Então o pecado já não tem mais força em nós mais. A lei que nos aprisionava, o mundo que fazia o nosso gosto, já não faz mais. Agora você detesta aquilo. Por quê, pastor? Porque a sua natureza foi mudada. Você jamais poderia ser chamado por Deus de filho naquela circunstância. Mas quando Deus proveu o seu amor, então a graça foi projetada. Vê? Ele as colocou no mar do esquecimento. Amém. Elas foram queimadas. Ele as colocou no mar do esquecimento. E não se lembra mais disso. Não é de se admirar que podemos cantar aquele grande hino, Sublime Graça do Senhor. É a mensagem de hoje, sublime graça. Aí ele canta o hino, Sublime Graça do Senhor. Agora, o irmão Branco diz o seguinte, que chegou um tempo, ele subiu no púlpito e disse assim: vocês sabiam que eu estou vivo hoje graças às suas orações? Ele falou assim que a vinda do Senhor Cristo estava atrasada. O mundo já deveria ter queimado. Mas existem muitas orações lá atrás, bem lá atrás, que ainda está sendo respondida. Glória a Deus. Estão entendendo, irmão? Ainda existem orações lá atrás que continuam sendo respondidas. Então eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos vivos, primeiramente, debaixo, por causa da graça. E depois de orações que pessoas que oraram por nós. Estão entendendo, irmão? Aleluia. O profeta irmão Branco chega a dizer numa mensagem que havia pessoas que Deus já deveria ter levado há muito tempo, mas por causa das orações de algumas pessoas é que tem segurado elas na terra. Pessoas que não era mais para merecer estar vivo sobre a terra, mas as orações de um justo, de uma justa, de um fiel, está segurando ela ainda. Segurando ela para quê? Para ver se essa pessoa se arrependa e reconheça. Estão entendendo, irmão? Então, se eu estou vivo, se você está vivo aqui nessa noite, é por causa da graça de Deus. É a graça de Deus. Porque o diabo, ele fica ao nosso derredor, bramindo como um leão, rugindo, irmão, tentando pegar uma presa. Quando se fala de presa, é abocanhar uma alma. Ele não vai fazer isso nunca. Mas ele pode pegar as garras do leão e te arranhar. Te arranhar. Uma enfermidade aqui, um problema ali, uma enfermidade ocular, um problema lá. Verdade. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Esses arranhos da sua garra te colocando um problema para deixar você angustiado, um problema para deixar você preocupado, uma enfermidade para deixar você preocupado, um filho desobediente, uma filha desobediente, desenfreado, para deixar você aturdido, preocupado, insatisfeito, inquietando. Mas estamos aqui por causa da graça de Deus.
Se eu estou em pé aqui em cima do púlpito, é por causa da graça de Deus. Porque eu não faço nada para merecer isso aqui. Se eu disser que eu fiz alguma coisa para merecer isso aqui, é a grande mentira. Se eu disser para vocês que eu fiz alguma coisa merecida para estar aqui em cima do púlpito, é uma grande mentira. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. E olha lá se não era para eu ter ido há muito tempo, viu? E olha lá se não era para Deus ter me recolhido há muito tempo. Porque é a graça de Deus que nos permanece aqui. É a graça de Deus. Apesar que todo o tempo do homem na terra está estabelecido por Deus. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha sequer da árvore se Deus não permitir. Deus só termina com o homem quando tudo está terminado. Deus só leva seu homem e sua mulher para casa quando tudo está terminado. Então nós estamos aqui pela graça de Deus. Se seu filho vai para o trabalho e volta são e salvo, é a graça de Deus. Se ele vai para a escola e fica lá 1 hora, 2 horas, em meio a tantos incrédulos, a meio de tantas mentes infernais, pessoas mal intencionadas, pessoas com pensamentos moribundos e tudo mais, e volta para casa, é a graça de Deus que faz isso. Se você trabalha em uma empresa e lá tem alta periculosidade em tudo, seja caminhando, andando, dirigindo, e você sabe que há perigo em todos os lados e volta para casa são e salvo, é a graça de Deus! Estamos aqui por causa da graça de Deus. Aí o que acontece? A graça de Deus nos constrange. Acaba nos constrangendo. Porque você tenta fazer uma coisa que você não precisa, eu já fiz. Não tem como pagar a Deus. Aí tem sim, tem aquilo que o irmão Bruno ensinou para nós. Graça é o que Deus faz por você, que você jamais poderia fazer. Mas obra é fazer algo em apreciação àquilo. Apreciar aquilo, respeitar aquilo. Apreciar, respeitar, ter temor daquilo, obedecer aquilo. Amém, irmão? Abraão provou da graça? Provou. Mas Deus depois falou para ele: mas você tem que andar na minha presença e ser perfeito. Então Deus também quer nossa obediência. Deus também quer nossa obediência. Eu sou salvo pela graça. Graças a Deus, eu posso cortar o cabelo no lugar da mulher, o rapaz pode usar bermuda, a moça pode pintar, pode bordar, pode casar 2, 3 vezes. Eu estou nada, debaixo da graça. Está debaixo da desgraça. Não é assim. A graça de Deus não pode ser dissoluta. Não pode, como diz Judas, converter a graça de Deus em sua dissolução. Está escrito assim em Judas 4, não está? Porque desses foram introduzidos para converter a graça de Deus em dissolução. O pastor que sobe no púlpito e diz que não tem problema isso, não tem problema aquilo, não tem problema disso, não tem nada a ver, ele está convertendo a graça de Deus em dissolução. Dissolução significa dissolver, desmanchar, quebrar. Então é isso. E uma coisa que a graça faz, irmãos, é falar a verdade. Amém, irmão? Uma coisa que a graça faz é não temer falar a verdade. No Antigo Testamento, para poder colocar certas pessoas em determinadas situações, tinha que pegar ele, julgar o caso, tinha que pegar testemunho e tal, aquela coisa toda, aquela parafernália toda para chegar num consenso, para depois chegar no julgamento ali. E depois, para apaziguar o pecado, fazer uma oferenda, oferecer um sacrifício e tal. Mas agora não. Agora não é assim não. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles tinham o Espírito Santo sobre eles. Mas agora a igreja do Novo Testamento tem o Espírito Santo dentro deles. E esse Espírito Santo condena. Está entendendo agora? Ele condena.
Ah, mas pastor, eu fiquei sabendo que o Espírito Santo consola. Sim, ele consola, mas também condena. Ele é o consolador? É, mas ele também condena. O Espírito Santo te consola no momento que você está perturbado, está cansado, está preocupado, está doente. E aí você olha para a palavra, olha para a promessa, o Espírito Santo entra dentro daquilo, vivifica aquilo e te consola. Mas se você faz alguma coisa errada, fala alguma coisa errada, faz alguma ação errada, tem alguma atitude errada, alguma atitude duvidosa, o Espírito Santo diz, vai te condenar. Quem está entendendo, irmãos? Vai te condenar. Então não precisamos do púlpito para isso. O púlpito sai a condenação aqui. Mas o culto é 3 vezes por semana. Ah, então a condenação só virá 3 vezes por semana. Não, irmão. O Espírito Santo dentro de nós está ali. Amém, irmão? A cada instante. A cada momento. E um pensamento errado que não combina com a Bíblia, ele já vem te condenando. Ele já vem te condenando. Aí você fala para mim, engraçado, mas isso não aconteceu comigo. Então, é hora de se preocupar, porque se não tiver, está perdido. Se não tiver, perde arrebatamento, perde tudo. Fica pagando tribulação. Temos que nos preocupar, amém, irmãos? Temos que nos preocupar. Então, o Espírito Santo está ali para isso. E eu vou dizer mais para você. O Espírito Santo em nós, parece até bem estranho, eu vou falar de agora, mas o Espírito Santo em nós está mais para condenar do que consolar. Porque erramos demais, né? Erramos demais. Está mais para condenar diariamente, constantemente, do que consolar. Porque erramos demais. Erramos todos os dias. Falamos coisas que não deveria falar. Fazemos coisas que não deveria fazer. Verdade. Vamos em lugares que não deveria ter nunca ido. Verdade. Andando, precipitando aqui e ali. Então, nós temos mais o Espírito Santo para condenar do que consolar. Verdade. E, no entanto, ele está ali para fazer as duas coisas. Consolar e nos condenar. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. O púlpito se torna um tribunal de julgamento quando o pregador toma a palavra. Quando o pregador toma a palavra, o pastor toma a palavra, ele se torna um tribunal de julgamento. Porque o julgamento começa na casa de Deus. Mas aquilo é apenas um sermão para melhorar o nosso aprendizado, para consertar uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, ou para conhecer isso, para conhecer aquilo outro, ou para entender aquilo, para entender aquilo outro, ou a mensagem de hoje fez eu entender isso, a mensagem de hoje fez eu entender aquilo, ou a mensagem de hoje fez eu entender aquilo. Às vezes o sermão mais é para levar você a entender uma coisa, a levar a olhar por esse prisma, olhar por aquele prisma, mas o Espírito Santo dentro de nós é o tribunal. Estão entendendo? Ele é o tribunal. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês que parece também estranho. Nós estamos mais para entristecer o Espírito Santo do que para alegrar. Do que para deixar ele alegre. Quem está entendendo, irmãos? Por exemplo, vou dar uma aqui rapidinho aqui no sentido para você entender. Quem teve condições hoje de vir ao culto, mas não veio a si mesmo? Eu pergunto. Alegrou o Espírito Santo? Foi omisso. Vocês estão entendendo? Aí só uma ideiazinha, só um pequeno talete, como diz ali. Quem teve hoje condições reais de vir ao culto, não está doente, como eu justifiquei aqui algumas pessoas, não está com falta de dinheiro, está disposta, está disposto, mas ficou lá na casa, inclinado, para assistir ali o finalzinho do... Ou terminar aquele joguinho de game que não conseguiu terminar. Não quis deixar para depois do culto, que desgraça. Já está errado, começar, tudo vai terminar depois.
eu disse, nós temos mais para entristecer do que para alegrar. Alegrar o Espírito Santo. Não é alegrar-se do Espírito Santo, é alegrar ao Espírito Santo. Estão entendendo, irmão? Deixar o Espírito Santo satisfeito, deixar o Espírito Santo alegre, deixar o Espírito Santo ali, ó, concluído. Então, a graça de Deus, mas mesmo assim a graça de Deus passa por cima. Deus ainda mostra graça. Deus ainda mostra graça. Mas aí, para terminar, o profeta nos chama a atenção na mensagem Apocalipse, capítulo 4. Essa é para terminar, falando sobre a graça. Porque é a graça que faz com que o Espírito Santo seja mantido em nós. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos. Mas o profeta diz: existe uma linha de cruzamento. E se aquela linha for cruzada, a linha de misericórdia, o profeta diz: se ela for cruzada, não tem como voltar mais atrás. Olha bem o que eu estou falando. Se aquela linha for cruzada, não tem como retornar mais atrás. Aí o profeta fala: como é que aí ele explica como é que essa linha da misericórdia é atravessada. Aí o profeta explica: quando você vai entristecendo hoje, entristece amanhã, entristece depois, e você vai sempre entristecendo o Espírito Santo, não deixando e permitindo o Espírito Santo te corrija. Vai chegar um momento que você entristece pela última vez e não terá mais retorno. Estão entendendo, irmãos? Principalmente nesta era moderna de Laodiceia, a era da desobediência, da inclinação, a era em que os filhos querem desafiar os pais, a era em que a esposa quer falar mais alto que o marido, a era em que a esposa quer falar mais do que o marido, que ela tem autoridade. É a era em que o membro quer parecer pastor. Tudo desalinhado, tudo fora de ordem. Verdade. Caos total. E aí o Espírito Santo não se agrada disso. Verdade. Paulo diz que todo edifício bem construído cresce para a edificação perfeitamente. Amém, irmãos? Ajustadamente. Tudo no seu devido lugar. Estão entendendo? É isso aí. Você não faz do tijolo na construção um cano de água. Não pode fazer isso. Você não pode fazer da pintura o tijolo. Cada coisa do seu devido lugar crescendo para a edificação. Estão entendendo, irmãos? Então a questão é posicionamento. Fique no lugar que Deus te chamou. Amém. Fique na vocação que Deus te chamou. Amém. Fique posicionado na palavra. Amém, irmão? Amém. Não fique posicionado na igreja, na palavra. Amém. Ah, eu estou posicionado no tabernáculo. Você está fora. Você está fora e não sabe. O tabernáculo não posiciona ninguém. O que te posiciona é a palavra de Deus. Fique posicionado na palavra. Amém. Irmão, eu estou firmado no tabernáculo. Você está um erro gravíssimo está cometendo. Eu estou firmado na palavra original. É um erro gravíssimo. Eu estou firmado no fé perfeita lá. Você está firmado na palavra, irmão. Amém. Na palavra, posicionado na palavra. É isso que Deus quer. Deus quer o nosso posicionamento. Amém. Deus quer a nossa posição, o nosso posicionamento. Como nós lemos no último versículo, para aquilo que foi criado em Jesus Cristo pudesse ser visto em nós pelas boas obras, amém, irmão? Manifestadas em nós. Aleluia. Criados para as boas obras e não para as más obras. Estão entendendo, irmão? Então existe um respaldo para tudo nesse sentido. A graça de Deus não pode ser cuspida.
A graça de Deus não pode ser pisoteada, não pode ser pisada. A graça de Deus não pode ser banalizada, como hoje o mundo religioso está fazendo, o mundo está fazendo, banalizando a graça de Deus. Não, a graça de Deus, pelo modo de vista religioso, pensa que aproxima eles de Deus. A graça de Deus, pela maneira que eles vivem, põe eles longe de Deus. A verdadeira graça nos põe perto de Deus. A verdadeira graça nos põe perto de Deus. Porque não existe graça se você não reconhece. Não existe graça se você não diminui a si mesmo. Não existe graça se você não se humilha. Não existe graça se você não se arrepende. Estão entendendo, irmão? Não existe graça em isso. Agora, o mundo religioso está arrependido? O mundo religioso reconhece? Não. Somente um pouquinho de pessoas nessa terra que tem recebido a mensagem do profeta para esse dia. Irmãos, se o mundo religioso soubesse o que aconteceu naquela manhã de junho, em 1936, no Rio Ohio, quando o irmão estava batizando aquela multidão de pessoas, quando aquela voz veio do céu, parou sobre a cabeça do profeta uns metros acima, e saiu de dentro daquela estrela, de dentro daquela coluna, uma voz dizendo: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Se as pessoas soubessem disso, irmão, saberia que a Batista não pode fazer isso, que a Metodista não pode fazer isso, que a Pentecostal não pode fazer isso, que a Unicista não pode fazer isso, sabendo que só uma mensagem pode. Amém. Aí, pela graça de Deus, nos revela isso para nós. Aleluia. Aí, pela graça de Deus, Ele revela isso para mim e para você. Amém. Mas ela não pode ser pisoteada. Ela não pode ser cuspida. Ela não pode ser deixada de lado de vez em quando. Não. Não pode. O verdadeiro tratamento para a graça é o que o profeta disse. É o que você faz em apreciação àquilo que Deus fez por você, que você jamais poderia fazer. O homem não pode salvar a si mesmo, mas Deus pode. Amém. Vamos ficar de pé. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela exposição da Tua palavra nessa noite. Senhor, creio eu que nós aprendemos um pouco nessa noite sobre o que é graça, Senhor. Ó Deus, o que nós podemos dizer? Só a graça do Senhor. Tudo termina na graça, Senhor. Tudo é a graça do Senhor. Graça é um favor imerecido, que homem algum merece. Homem algum está à altura de merecer. Ele não pode fazer nada para merecer. Nem uma obra boa, nem uma boa obra. Ele não pode fazer para salvar a si mesmo. Porque todos pecaram e destituídos estavam todos da presença de Deus. Afastados, longe. Mas o Senhor se aproximou e foi chamando um aqui, uma ali, outra aqui, outra acolá. Isso é graça. Sem mesmo que nós fizéssemos alguma coisa, o Senhor olhou para cada um de nós e favoreceu a graça. Abençoa cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça soberana do Deus soberano possa prover nessa noite a cura divina para esse irmão, para essa irmã que está necessitado agora, pelo poder de Deus. Aleluia. Possa prover agora a cura divina para esse estômago, a cura divina para esse rins, a cura divina para esse coração, a cura divina para esse pescoço, a cura divina para essas pernas, a cura divina para essa coluna agora, no poder de Deus. A cura divina para a libertação dessa ansiedade, dessa depressão, dessa coisa maligna. Que a graça de Deus, soberana de Deus, provê isso, porque a graça de Deus não precisa de autorização,
Não precisa de autorização para isso, porque Deus faz sem pedir permissão a ninguém. Então Satanás tem que obedecer à voz do Espírito Santo. Ele não pode ficar aí por muito tempo, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário, derrotado ali no inferno, quando Jesus Cristo tomou a chave da morte do inferno e subiu e ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação. E pela graça somos salvos. E isso não vem de nós, isso não vem das obras para ninguém se glorie, mas vem da graça, da fé, que é um dom de Deus, não é um dom do homem, é um dom de Deus doado ao homem. Muito obrigado, Senhor. Vamos dizer todos assim: muito obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela mensagem. Obrigado por esse profeta. Obrigado pela cura divina. Obrigado pela libertação. Obrigado por ser chamado Filho de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Deus abençoe.